Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo informativo da Anfarmag. Nesse vídeo nós iremos apresentar atualizações sobre a ação coletiva da Anfarmag contra o WhatsApp em virtude daqueles banimentos massivos que o WhatsApp realizou no ano passado e ainda continua realizando. Eu sou o Wilson Quinander Campos, sócio da Bertol Sociedade de Advogados e integro o Comitê Jurídico da Anfarmag. E juntamente com o Departamento Técnico da Anfarmag, Direção Executiva, elaboramos as estratégias que vêm sendo implementadas em prol dos associados. E hoje nós vamos falar de forma mais demorada sobre alguns pontos interessantes e que precisam ser levados ao conhecimento dos associados. Nós vamos falar sobre a nova decisão da juíza de Brasília sobre a liminar do WhatsApp. Nós vamos falar também o que o WhatsApp vem fazendo para tentar impedir o cumprimento dessa liminar. Falaremos também como fica o prazo de 15 dias para o WhatsApp cumprir essa decisão e, por fim, abordaremos como ficará a situação daquelas farmácias que não eram associadas ao tempo do ajuizamento da ação coletiva e que, por isso, não podem se beneficiar dessa liminar. Falaremos sobre tudo isso a seguir. E o primeiro tópico que nós vamos falar é a respeito dos procedimentos que o WhatsApp adotou para tentar impedir e reverter esta liminar. Apenas numa breve recapitulação, em outubro do ano passado, a Anfarmag ajuizou essa ação coletiva e obteve uma liminar favorável em 11/11/2019. E em 14 de janeiro de 2020, o WhatsApp, já intimado, apresentou um recurso de embargos de declaração, objetivando reverter a liminar conquistada pela Anfarmag. Nesse recurso, o WhatsApp basicamente disse que não poderia responder, o Facebook não poderia responder por atos do WhatsApp, disse que a decisão do juiz de Brasília era omissa, era obscura e que o cumprimento dessa decisão era impossível. Quando a Anfarmag foi intimada, rapidamente apresentou contra-recurso. E hoje, no dia 19 de fevereiro de 2020, nós fomos intimados de que a juíza substituta de Brasília negou o pedido do WhatsApp que buscava reverter aquela liminar. O que disse essa nova decisão? Bom, ela é majoritariamente benéfica, favorável aos associados da Anfarmag. Ela reconhece, por exemplo, que o WhatsApp agiu de forma equivocada em banir os perfis de WhatsApp sem previamente informar e oportunizar contraditório e ampla defesa aos associados e também por não oportunizar eventuais ajustes caso efetivamente tenha ocorrido algum desvio, alguma irregularidade. E como a juíza visualizou que essas providências seriam imprescindíveis e que não foram realizadas pelo WhatsApp, ela manteve a liminar e afastou então os fundamentos do WhatsApp. Naturalmente disse que o WhatsApp tem sim que cumprir a decisão em 15 dias. Agora tem um aspecto importante dessa nova decisão que nós precisamos destacar. A juíza entendeu que como há uma vedação à venda de medicamentos sujeito à prescrição pelo aplicativo de WhatsApp, isso tem que ser observado. E essa afirmação da juíza, ela produz 3 consequências que nós vamos listar aqui para os associados, para termos consciência disso e realizar eventuais adaptações. Primeiro, não pode haver venda de medicamentos sujeito à prescrição médica no aplicativo do WhatsApp. Foi o que a juíza disse, né? E ela reiterou, olha, se houve isso, o WhatsApp deveria ter comunicado, dado contraditório e ampla defesa. Enfim, isso não é nenhuma novidade, porque já constava na decisão anterior. Agora, é importante destacar que, em relação ao conteúdo do termo de uso, lá atrás, quando a Anfarmag ajuizou a ação, ela se antecipou em relação a esse possível argumento, dizendo, primeiro, que os atos das farmácias associadas não podem caracterizar uma venda, juridicamente falando, porque isso é impossível. Isso porque esses atos praticados pelas farmácias não se adequam ao conceito legal
de venda previsto no Código Civil. O Código Civil ele traz diversas categorias de contrato. Contrato de compra e venda, contrato de prestação de serviço, né? E quando ela fala do contrato de compra e venda, quando nós aplicamos esse conceito aos atos das farmácias associadas, nós verificamos que não há uma compatibilidade. Então, por inexistência dessa adequação legal, não se caracteriza um contrato de compra e venda. E mais, a Anfarmag também antecipadamente argumentou que o que a Anfarmag faz, os associados fazem, é uma prestação de serviços, como diz o artigo 3º da Lei 13.021 de 2014. A farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e por aí vai. Ou seja, legalmente, a farmácia de manipulação não realiza venda, ela realiza uma prestação de serviços, que é uma categoria contratual diferente do contrato de compra e venda previsto no Código Civil. Mas mesmo que se entendesse que há uma configuração de um contrato de venda, mesmo assim, a modalidade de venda seria uma modalidade não pura e não se aplicaria diretamente o conceito de venda. Se aplicaria o conceito de venda sujeita a uma confirmação da existência daquele objeto. No caso, o medicamento que sequer está pronto, está produzido no momento da venda, uma vez que precisa ser preparado pelos serviços que são realizados pelo farmacêutico. Então, não haveria venda segundo a acepção legal. E há também uma impossibilidade tecnológica, uma vez que não se realiza pagamento, não se realiza entrega pelo aplicativo. Tudo isso é realizado de forma física ou por um outro meio e não diretamente no aplicativo. Então, há uma incompatibilidade tecnológica, uma impossibilidade tecnológica para a realização de venda dentro do aplicativo. E no plano fático, a questão ela é mais simples. A Anfarmag também se antecipou dizendo que o que as farmácias associadas fazem elas respondem aos acionamentos feitos pelo WhatsApp no sentido de que os pacientes encaminham dúvidas, perguntas, eventualmente ou reiteradamente consultas sobre preços dos serviços, mas todas essas questões elas são tratadas fora do aplicativo e não no aplicativo. Então o que o aplicativo promove é uma comunicação, uma troca de informações, mas não a configuração de um contrato de compra e venda. Não é isso que acontece. E também a Anfarmag se antecipou e argumentou que, mesmo que exista essa vedação no termo de uso do WhatsApp, essa vedação seria inconstitucional, desproporcional, porque hoje não existe no mundo civilizado nenhuma corporação que não use o aplicativo para facilitar a comunicação. Inclusive o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que julga esta ação coletiva, usa o WhatsApp para realizar a intimação de advogados e de partes em alguns casos específicos. Isso apenas confirma a realidade inexorável de que o WhatsApp é um instrumento de comunicação que veio e é irrevogável na nossa sociedade. Então, a questão é que quando a juíza afirma que as farmácias associadas não podem realizar atos de venda, a grande questão é que a juíza ela não analisou e não enfrentou esses argumentos que a Anfarmag trouxe. Ela se prendeu à literalidade de uma disposição que existe no termo de uso da Anfarmag, mas não enfrentou esses argumentos. E por isso a Anfarmag vai sim recorrer em relação a esse ponto. Mas de todo modo nós sabemos que as farmácias associadas não realizam vendas pelo aplicativo pelas razões que acabamos de expor acima. Mas se por acaso houver alguma farmácia que esteja em desconformidade com essa diretriz, naturalmente que deve se ajustar a isso para evitar um novo banimento, porque a juíza disse na decisão que se houver configuração futura de alguma venda, o WhatsApp estará legitimado então a realizar o banimento. Como o WhatsApp fará a prova disso, e a juíza disse que o WhatsApp deve fazer essa prova, como essa prova vai se realizar, não compete à Anfarmag. O fato é que o WhatsApp não poderá quebrar o sigilo da comunicação, sob pena de crime, não poderá acessar as mensagens, sob pena de crime
crime telemático, enfim. Isso é uma questão que não compete à Anfarmag. Agora, de outro lado, a decisão disse que em relação aos medicamentos que independem de prescrição médica, em relação a estes, sim, não há nenhuma vedação para a venda e também para a publicidade desses medicamentos. Eu abro aspas e cito o trecho da decisão. Já quanto aos medicamentos que independem de receita médica, a publicidade é livre. Isso consta expressamente na decisão da Justiça. Nós precisamos agora falar então sobre o prazo de 15 dias para o WhatsApp reativar as contas banidas. Bom, esse prazo ele começa a correr amanhã. São 15 dias úteis que o WhatsApp terá para realizar a reativação das contas de WhatsApp Business dos associados. Nós estaremos monitorando esse prazo e os cumprimentos. E também nós precisamos aqui falar que essa multa mensal por descumprimento em relação a cada um dos associados WhatsApp Business que constam da lista que foi apresentada no processo, essa multa só vai ocorrer efetivamente se houver descumprimento após o decurso desse prazo de 15 dias úteis. Nós vamos estar monitorando esse cumprimento. Sobre as farmácias que não eram associadas quando a ação foi ajuizada e que por isso não podem legalmente se beneficiar da liminar que a Anfarmag obteve, a Anfarmag informa que será realizado sim o ajuizamento de um outro instrumento jurídico em prol das farmácias que estão nessa situação. E em breve a Anfarmag soltará um comunicado dizendo como, onde e de que forma isso será feito. Por fim, a gente tem que enfatizar aqui para os associados que o WhatsApp já apresentou a contestação, a resposta à ação, tentando rebater os fundamentos que a Anfarmag apresentou na petição inicial. E a Anfarmag foi intimada dessa contestação e tem prazo de 15 dias úteis também para refutar esses fundamentos. Nós já estamos analisando essa petição de contestação e, no tempo certo, apresentaremos então a manifestação. E antes de encerrar este vídeo, nós enfatizamos que a Anfarmag ela vai continuar atuando de forma firme e contundente para impedir que essas arbitrariedades do WhatsApp prejudiquem o dia a dia das farmácias associadas e também não medirá esforços para assegurar a vitória que essa liminar já representa para o setor de medicamentos controlados. É uma vitória jurídica muito importante e mesmo com essa vitória, a Anfarmag está fazendo uma interlocução com o WhatsApp para conscientizar o WhatsApp de que essa vedação não encontra nenhuma lógica, não encontra respaldo fático nenhum e que por isso precisa ser revista. Bom, eram essas as informações para este vídeo. Nós seguiremos monitorando a ação e cada fase dela. E como diz o presidente da Anfarmag, Dr. Adolfo Cabral, saúde Brasil. Um forte abraço e até a próxima.